A gente ama futebol, né? Aqueles momentos são inesquecíveis. Mas já paramos para pensar no custo disso para os jogadores? Pois é, por trás de cada gol, de cada comemoração, tem uma pressão absurda, quase invisível. E a grande pergunta que fica é: será que o esporte mais amado do planeta chegou no seu limite? No seu ponto de ruptura? Para começar a nossa conversa, vamos olhar para esse número aqui, 59%. E ele já chega assustando. Pensa só, quase 6 em cada 10 estudos científicos sobre o tema confirmam a mesma coisa. O excesso de jogos está diretamente ligado ao aumento de lesões. Isso não é uma opinião, não é achismo. É ciência pura. E o cenário, infelizmente, só tende a piorar. A gente está vendo novas competições surgindo, torneios como o Mundial de Clubes se expandindo. O resultado é um calendário que virou uma coisa implacável. Para os jogadores de elite, isso se traduz em uma equação bem perigosa. Menos tempo de descanso e um risco de lesão que, olha, só aumenta. E não é só o corpo que sofre, não. O impacto vai muito além do físico. O desgaste mental, ele é real. Pensa só, 40% dos jogadores relatam que toda essa pressão já afetou a saúde psicológica deles. E tem mais um dado que é, assim, crucial para a gente entender a dimensão do problema. O corpo humano precisa de até 72 horas para se recuperar totalmente de um único jogo. Agora, se os times jogam a cada 2, 3 dias, a conta simplesmente não fecha. É impossível. E aqui a gente tem a voz de quem realmente vive isso na pele, os próprios jogadores. Quase 2/3 deles, numa pesquisa enorme, disseram com todas as letras que as viagens constantes atrapalham e muito a recuperação. Isso tira o problema do campo dos números e transforma numa questão humana, sabe? Mostra o custo real dessa rotina maluca. Ok, então com um problema tão claro na nossa frente, a pergunta é: como se acha uma solução que funcione de verdade? Vamos mergulhar agora no processo que um grupo de especialistas usou para criar um plano de ação sério, baseado em dados e em muita ciência. Essa busca por uma solução se apoiou em 3 pilares muito sólidos. Primeiro, a ciência, claro, com uma revisão completa de tudo que a medicina esportiva já descobriu. Segundo, a lei, olhando para o jogador como um trabalhador, com direitos. E terceiro, e talvez o mais importante, a visão de quem está lá dentro, ouvindo os atletas e as comissões técnicas. E quem eram essas pessoas que chegaram a essas conclusões? Bom, não era qualquer um. A gente está falando de um painel com 70 especialistas de altíssimo nível. A grande maioria da área médica, e mais da metade deles com mais de uma década de experiência no futebol de elite. Ou seja, a credibilidade aqui é total. E o que saiu de toda essa pesquisa, de toda essa análise? Basicamente, um manual. Um guia com 12 recomendações bem claras, bem práticas. Um verdadeiro plano para proteger a saúde de quem faz o espetáculo acontecer. Primeiro de tudo, vamos falar das regras para quando a bola está rolando durante a temporada. Os especialistas chegaram num consenso sobre pontos que deveriam ser inegociáveis. Por exemplo, no mínimo 2 dias de descanso entre um jogo e outro. Um dia de folga obrigatório por semana. E algo fundamental: a decisão de quando um jogador lesionado volta a campo tem que ser 100% médica e de mais ninguém. E as férias, como ficam? Bom, o consenso aqui aponta para um período mínimo de 4 semanas de descanso total. E dentro dessas 4 semanas, 2 delas precisam ser de um silêncio total. Depois disso, aí sim, pelo menos mais 4 semanas de pré-temporada antes de competir para valer de novo. Mas o que é exatamente esse tal de período de silêncio? Esse é um conceito-chave. É um tempo obrigatório em que o jogador não pode ter nenhum, absolutamente nenhum, compromisso profissional. Nem com o clube, nem com a seleção, nada de treino, viagem, entrevista. É para desligar completamente. Uma desconexão total para recuperar o corpo e principalmente a mente. Para combater o cansaço no meio da temporada, as recomendações também são bem diretas. Uma pausa obrigatória de 1 semana no meio do ano, o calendário precisa ser pensado levando em conta desgaste gigante das viagens e uma regra que deveria ser de ouro: nunca, jamais escalar um jogador logo depois de um voo longo. É preciso um tempo para aclimatação. Agora, vamos mudar um pouco o nosso foco. Vamos falar de um grupo que precisa de uma atenção mais do que especial. A próxima geração de craques, os jovens talentos e os perigos que essa rotina pesada representa para eles. E quando o assunto são os jovens, a coisa se divide. Para os garotos com menos de 18 anos, existe um consenso total. Eles precisam de regras especiais, de uma proteção maior contra o excesso de jogos. Agora, quando a gente sobe para a categoria sub-21, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva. É preciso pesquisar mais para saber qual é o melhor caminho. E agora a gente chega na parte final, e talvez na mais espinhosa desse quebra-cabeça todo.
Aquele único ponto em que nem os maiores especialistas do mundo conseguiram chegar a um acordo. E isso nos leva àquela pergunta de $1 milhão, né? O ponto que ainda gera um debate enorme no mundo do futebol. Afinal, qual é o limite? Existe um número mágico de jogos por temporada que um atleta pode disputar com segurança? Olha só que interessante. Os dados mostram que uma maioria bem forte, quase 70% dos especialistas, concorda que um limite de jogos é sim necessário. Mas a falta de um consenso de 100% e principalmente a briga sobre qual deveria ser esse número só mostra o quão complexo é esse assunto. No fim das contas, por que tudo isso importa tanto? O ponto crucial é o seguinte: proteger os jogadores não é só uma questão de bem-estar ou de direitos trabalhistas. É uma questão de preservar a qualidade do espetáculo que a gente tanto ama. Pensa bem, atletas saudáveis, descansados, entregam futebol com mais intensidade, com mais qualidade. Fica melhor para todo mundo que assiste. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão que meio que resume o conflito central dessa história toda. O futebol, como negócio, como indústria, está realmente preparado para colocar a saúde dos seus principais artistas, os jogadores, acima das demandas comerciais que não param de crescer? O futuro do esporte, como a gente conhece, pode muito bem depender dessa resposta.